Olá, vamos para mais um shot de direito eleitoral. Agora corrigindo o 9º simulado de direito eleitoral, tá? Tá aquele aqui. Tá disponível lá na página Shots de Concursos Públicos lá no Facebook e também na página do professor Bruno Oliveira, que foi quem elaborou esse simulado, tá? Nós vamos usar bastante o Código Eleitoral, então tem ele aí em mãos e vamos embora. 1. Assinale a opção correta a respeito da organização e das competências da Justiça Eleitoral. Então qual que é basicamente o tema da questão? Organização e competências. Então já tem que fazer esse link aí com os órgãos ali da Justiça Eleitoral. Não podem ser nomeados membros das juntas eleitorais os que pertencerem ao serviço eleitoral. Isso aí vai estar lá no artigo 36, parágrafo 3º do Código Eleitoral. Lá no 36, parágrafo 3º, ele vai falar quem são as pessoas que não podem ser nomeados membros da junta eleitoral. E entre eles, lá no inciso 4º, está falando que os que pertencerem ao serviço eleitoral. Então, a A está correta, não podem, tá? Não podem ser nomeados. Então, já achamos as respostas. Vamos olhar as outras para ver qual que é o erro. B. Cabe ao juiz eleitoral resolver as impugnações e os demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração de votos. Olha, eu já comentei, foi logo nos primeiros shots de direito eleitoral, o cuidado que nós temos que ter com as competências da junta eleitoral e do juiz, tá? Se a gente olhar lá no artigo 40, competência da junta são só 4 incisos, e eles são fundamentais, facilmente confundíveis com a competência do juiz eleitoral. Então, decora quais que são as competências da junta e, se possível, as do juiz. Mas decorou a da junta, não vai misturar mais, tá? A do TSE com a do TRE é mais tranquilo, tá? Fica bem claro por causa da regionalização das competências. Mas juiz e junta tem que tomar cuidado. A B está errada porque cabe à junta resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem de apuração dos votos. Não tem cara de competência de juiz? Nossa, total, tá? Mas é junta. Artigo 40, inciso 2º. C. Compete aos TREs a divisão de zona em sessões eleitorais. Tem que tomar cuidado, tá? Isso aí não é competência TRE, é competência de juiz. Tá lá no artigo 35, inciso 10. O TRE, quer ver, ó? Deixa eu achar ele aqui. As divisões. Aqui, ó, vai estar lá no 9º, dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, tá? Submeter essa divisão, assim como a criação de novas zonas, a aprovação do Tribunal Superior. Então, faz esse paralelo aí. Do TRE vai ser artigo 30, inciso 9, e do juiz é artigo 35, inciso 10, tá? Então, a C fala de competência de juiz, beleza? D. A designação dos locais das sessões é de competência dos TREs. Não, é competência do juiz. Artigo 35, inciso 13. Tá? Designar até 60 dias antes das eleições os locais das sessões. Ok? E compete ao juiz eleitoral nomear cidadãos de notória idoneidade para comporem a junta eleitoral por ele presidida. Não é... Não, apesar da proximidade que o juiz vai ter com cidadãos da junta, quem vai nomear é o TRE, tá? Artigo 30, inciso 5, tá? Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede de jurisdição, ok? Então, é competência do TRE. Olha, é uma questão super cara de concurso de TRE Minas, TRE Goiás, Roraima e os que estão por vir. Muito, muito mesmo, tá? Competências dos órgãos. Tranquilo? 2. Um partido político pretende pedir a instauração de investigação judicial para apurar uso indevido do poder econômico
em benefício de candidato a vereador. Opa, circulou esse vereador aí para você saber quem vai ser o órgão competente. A representação nesse sentido deverá ser dirigida ao juiz eleitoral, tá? Se fosse deputado federal, estadual, governador e vice, e senador, aí já seria quem? TRE. Se fosse presidente ou vice, TSE, tá? Então, ó, vereador, juiz eleitoral. Nós temos tanto o artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar 64 de 90, falando, discriminando justamente isso. Quem está subordinado ao TSE, TRE e juiz. E o artigo 35, inciso 2º, tá? Do Código Eleitoral. Cadê? Aqui, ó, processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, né? Competência dos juízes. Ressalvada a competência originária do TSE e TRE. Ok? Então, o que não é do TSE e TRE fica para o juiz. E é o caso dos cargos eletivos municipais, prefeito, vice e vereador. 3. Processar e julgar originalmente o registro e a cassação de registros de candidato a senador, deputado federal e deputado estadual compete a... Gente, nós vamos falar muito disso, ainda vai ter um shot só sobre isso, porque vai tentar confundir sim e vai ter gente que pode cair nisso sim, tá? Quando você lê senador, deputado federal, você já pensa, putz, federal vai ser algo mais superior, vai ser TSE. Não, senador, deputado federal, deputado estadual, é tudo TRE, tá? Tem que ficar atento com isso. TSE, registro e cassação de registro de candidato, TSE, presidência e vice. Senador, deputado federal, deputado estadual, TRE, tá? Então, aí, ó, letra A, tá todo mundo junto. Artigo 29, inciso 1, cadê você? Aqui, do Código. Compete aos TREs processar e julgar originalmente, letra A, o registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como os candidatos a governador, vice, membros do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. Tá? Então, não pode confundir. Beleza? Então, não precisa nem ler as outras alternativas, que eu tentar confundir isso aí e misturar ao máximo. É tudo TRE, nesse caso. 4. Considere 1. Expedir diploma aos eleitos para cargos municipais. 2. Processar e julgar originalmente os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. 3. Processar e julgar os habeas corpus em matéria eleitoral relativos aos atos dos ministros de Estado. Inclui-se na competência dos TREs a situação indicada apenas em... Isso aqui tem que ser tranquilo, tá? Tem que ser, porque expedir diploma aos eleitos para cargos municipais é junta eleitoral, tá? É uma das funções da junta. Importantíssimo, é o inciso 4º do artigo 40. Então, 1 é junta eleitoral. O 2 é TRE sim, porque, olha só, analisa comigo. Processar e julgar originalmente os crimes eleitorais cometidos por juízes. Então, quem está logo acima? TRE, tá? Então, quem que vai julgar esses juízes? O TRE. E processar e julgar habeas corpus em matéria eleitoral relativa a atos dos ministros de Estado. Pensa. Vão lá no artigo 22.1 do Código, inciso 1 do Código. Cadê? 22... Aqui, ó, processar e julgar originalmente. Letra E. O habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral relativos a atos de presidente, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais. Ou ainda, habeas corpus, quando houver perigo de se consumar violência, antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. A segunda parte aí é outra situação. Mas é competência de quem? Compete aos TSE. Tá? Então... 4 é só, competência do TRE é só o item 2, resposta letra A.
Então, ó, item 1 é artigo 40, inciso 4º. 2, artigo 29, inciso 1, letra D, inciso 1º, letra D. 3, artigo 22, inciso 1º, letra E, tudo do Código. Tá? Tranquilo? 5, a respeito dos órgãos da Justiça Eleitoral, é correto afirmar que o Supremo Tribunal Federal é um dos órgãos da Justiça Eleitoral. Não, não e não, tá? Quem que são os órgãos da Justiça Eleitoral? TSE, TRE, juiz e junta. E Zé Finir. Não tem mais outros, tá? Não, o Supremo Tribunal Federal não vai integrar os órgãos, a lista de órgãos da Justiça Eleitoral. Então, não, põe um não aí, não é um órgão. Tá? Artigo 118 da Constituição. Lá vai falar quem que são os órgãos da Justiça Eleitoral, que compõem a Justiça Eleitoral. B. Integram os tribunais regionais eleitorais 2 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Ok. Escolhidos pelo presidente da OAB. Não, tá? Não. Vão lá no artigo 120 da Constituição, que vai falar da lista sêxtupla e da escolha desses advogados para o TRE. Cadê? Artigo 120. Inciso 3º. Por nomeação pelo presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo TJ. O TJ indica, o presidente escolhe. Tá? Então, não tem nada de participação de OAB. C. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo. Corretíssimo. Artigo 120, parágrafo 2º. Então, ó, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Então, eles vão servir 2 anos, né? Vamos dizer que isso aí é um mandato, tá? Então, 2 anos e nunca por 2 biênios consecutivos, tá? 2 e 2. Tá? Agora, se ficar um tempo afastado, pode voltar depois? Pode. Apesar que tem muitos outros para cumprir esse cargo aí, mas pode. Mas consecutivos são só 2 biênios. Tá? Sendo substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Tá? Tem que ficar atento com essa segunda parte aí do parágrafo 2º do artigo 121 da Constituição. Então, C é a nossa resposta, é o que está correto. D. Os ministros do STJ que integram o TSE são escolhidos pelo presidente da República. Não, são escolhidos mediante eleição e voto secreto. Artigo 119, porque está falando de TSE, né? Aí, ó, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto. Quer saber de quem? Ministro do STJ. Ah lá, então é letra B. 2 juízes dentre os ministros do STJ. 3 do STF, 2 do STJ. Os 5, que vai dar aí, é mediante eleição pelo voto secreto. Tá? Então, não tem nada de escolha pelo presidente. O Corregedor Geral Eleitoral será escolhido pelo presidente da República, dentre os membros do Ministério Público Federal. Ai, que coisa horrível essa alternativa, tá? Misturou tudo. Vamos lá no parágrafo único do 119. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e vice dentre os ministros da STF. E o corregedor dentre os ministros da STJ. Então, é mediante eleição. E o que tornou essa alternativa mais horripilante? Membros do Ministério Público Federal não compõem órgãos da Justiça Eleitoral. Nós não vamos ter 1/5 constitucional nos órgãos da Justiça Eleitoral. Como que você pode confirmar isso? Dá uma olhadinha no artigo 128, tá? Que vai falar quais que são os órgãos ali do Ministério Público de modo geral. E lá não fala de Ministério Público Eleitoral. Então, não há o que se falar de 1/5 constitucional aqui para a Justiça Eleitoral, ok? Então, corta escolhido pelo presidente, corta membros do Ministério Público, eleição,
tá? Dentro do TSE e não tem menos Ministério Público. E o Corregedor-Geral vem de onde? Do STJ. 6. Compete às juntas eleitorais. Então, competência da junta. Tem que ser tranquilo isso aí, hein? Dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e exclusão de eleitores. Ah, você não leu? Você não decorou? Mas pensa, você acha que junta vai determinar a inscrição e exclusão de eleitor? Claro que não. Isso é competência de juiz, tá? Aqui nós vamos falar praticamente do artigo 35. Quando eu falo de competência de juiz, você já remete ao artigo 35 do Código. Vou falar agora só os incisos. Então, nesse caso, está lá no inciso 8, tá? B. Resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e apuração. É isso que a junta faz. É para isso que ela serve. Ela vai trabalhar na apuração dos votos. Ela é um órgão temporário da Justiça Eleitoral. Só funciona na época de eleição. Então, é pepino na hora de apuração de votos? Então, é junta. Ok? Então, artigo 40, inciso 2º. Nós já lemos isso aí. Então, a B é competência da junta, então a B é a nossa resposta. C. Providenciar a solução para as ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras. Não, isso é competência de juiz, tá? É o inciso 16 do artigo 35. D. Dividir as zonas em seções eleitorais. É a junta que vai fazer isso? Claro que não. Expedir título eleitoral. Claro que não. E conceder transferência de eleitor? Claro que não. É juiz, tá? Incisos 10 e 9 do artigo 35 do Código. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado um certificado que os isente das sanções ilegais. É o juiz que vai fazer isso, tá? Inciso 18 do artigo 35. Tranquilo? Muito fácil, muito fácil. Tem que ser fácil, tá? 7. Considere 1. Conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais de um mesmo estado. Eu acho isso aqui o máximo. 2. Conflitos de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais. 3. Conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais de estados diferentes. Compete ao TSE processar e julgar originalmente os conflitos de jurisdição indicados apenas em. Vamos fazer uma análise de hierarquia. Isso aqui não precisa. Eu não li, estou desesperado. Não, faz uma análise de hierarquia. Vamos começar aí, ó. Inciso 1. Conflito de jurisdição entre juiz eleitoral de um mesmo estado. Quem que vai comandar o estado ali? TRE. Não tem nem que ver. Então, entre juízes eleitorais de um mesmo estado, TRE. Então, A1 é TRE. 2. Conflitos de jurisdição entre tribunais regionais eleitorais. Pô, eu tenho um TRE aqui, um TRE aqui. Quem que tem o comando ali nacional? TSE. TSE, TRE, juiz. Quem que vai comandar ali todo mundo? Todos os TREs? TSE. Tá? Então, 2 é TSE. 3. Conflito de jurisdição entre juízes eleitorais de estados diferentes. Opa, você acha que vai ser, vamos supor, juiz eleitoral de São Paulo com o juiz eleitoral de Minas? Quem que vai resolver esse conflito? O TRE de São Paulo ou o TRE de Minas? Não, vai ser o de Minas, porque Minas é mais legal. Não, não tem nada disso, tá? Juízes tem que ser algo que abrange os dois, tem que ser um órgão que abrange os dois. Quem que vai ser? TSE, tá? Então, são só essas 3 análises que a gente tem que fazer. Então, ficou TRE, TSE e TSE. Então, a nossa resposta é letra E. Artigo, as referências. Artigo, para primeira frase, né? Opção, artigo 29, inciso 1º, letra B. E a 2 e a 3 está no artigo 22, inciso 1º, letra B. Ou a gente tem que fazer um shot para fazer esses paralelos das competências, porque, olha para você ver, até a referência é praticamente a mesma. Mudou do 29 para o 22, tá?
Vale a pena para fazer esse link aí de uma competência com a outra. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 22, 1B. Então, conflito de jurisdição entre TREs e juízes eleitorais de estados diferentes. Isso é o TSE, artigo 22, competência do TSE. Olha o 29, B, 1B, conflito de jurisdição entre os juízes eleitorais do respectivo estado. Não, muito legal. A gente tem que fazer um shot disso. Vamos lá, 8. Compete ao TSE julgar os recursos interpostos das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus. Pensa, matéria de recurso. Se você entra com um recurso contra uma decisão de juiz eleitoral, você acha que você vai pular uma instância? Não, você vai para a segunda. Você está na primeira, você vai fazer um recurso, você vai para a segunda. Quem que é a segunda, no caso? TRE, tá? Artigo 29, inciso 2º, letra B do Código. Tá querendo competência do TSE, então não é essa. B, elaborar o regimento interno dos TREs. Poxa, cada TRE elabora o seu próprio regimento. Tanto que, se você vai fazer TRE Minas e TRE, sei lá, Roraima, então são regimentos internos diferentes. Pode ter algumas mudanças? Pode sim, tá? Tem que ficar atento a essas diferenças, tá? Então, cada um elabora o seu. Artigo 30, inciso 1º do Código. C, expedir, então TRE, né? Tranquilo. C, expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais eleitorais. Esse eu achei legal, porque é um pedacinho do código que a gente deixa passar liso, tá? Olha lá o artigo 24. Vamos lá. Olha que depois você dá uma olhada nesse artigo 24, porque ele pode cair para confundir você. Compete ao Procurador-Geral, como chefe do Ministério Público Eleitoral, assistir às sessões do Tribunal Superior e tomar parte nas discussões. Aí, não vou ler tudo, não. Comecei a ler, pirei. Não vou ler tudo, não. Vamos lá. Inciso 8. Expedir instruções aos órgãos do Ministério Público junto aos tribunais regionais. Então, a letra C é competência do Procurador-Geral, tá? Competência do Procurador-Geral. E vai ter procurador regional? Vai, tá? E aí, seguindo a escala, TSE, procurador-geral, TRE, procurador regional, e aí vai. Juiz, promotoria. D, processar e julgar originalmente a suspeição e impedimento aos seus próprios membros. Sim, artigo 22, inciso 1º, letra C. Competência do TSE, tá? Dos seus próprios membros ali. Constituir as juntas eleitorais, bem como designar a respectiva sede de jurisdição. Época de eleição municipal, e aí tá lá o TSE constituindo junta. Tipo assim, saiu lá de cima para fazer algo lá embaixo. Não, tá? Vai ser TRE, artigo 30, inciso 5 do Código. 9. Presente os demais requisitos legais, podem ser nomeados membros das juntas eleitorais. Esse aqui é muito legal. Tive uma dúvida num shot anterior, eu acho que foi do 8º simulado, inclusive, de direito eleitoral, sobre uma dúvida que eu tive aí. Uma colega nossa me respondeu, me solucionou a dúvida, e foi realmente uma parte da Lei 9.504 que eu não conhecia, que eu não ainda tinha lido. Então, foi ótimo, gostei demais, muito obrigada. Então, quem que pode ser nomeado membros das juntas? Aqui nós vamos fazer um link. Artigo 36, parágrafo 3º, que nós já falamos, que vai falar de quem que não pode. Aí vai falar de candidato e parente até 2º grau, membros de diretoria de partido político, autoridades e agentes policiais e funcionários de desempenho de cargos de confiança no executivo e os que pertencerem ao serviço eleitoral. E, além disso, o artigo 64 da Lei 9.504, que foi me apresentada, né, o artigo foi me apresentado pela colega. 64. Aqui, ó. Artigo 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa,
turma ou junta eleitoral, tá? Muito legal isso aí. Então, artigo 64. Então, tendo em mente o artigo 36, parágrafo 3º do Código 64 da 9.504, vamos para as alternativas. Funcionários de desempenho de cargos de confiança do Executivo pode? Não. Parentes em segundo grau de candidato? Não. D. Os que pertencem ao serviço eleitoral? Não. Os agentes policiais? Não. Advogados de notável saber jurídico? Ok. Não tem restrição com relação a isso, tá? Então, 9, letra C. 10. Tício foi prefeito de município com mais de uma junta eleitoral. O respectivo diploma será expedido. Isso é muito legal. Vai ser expedido pela junta, porque nós já vimos que é a junta que tem essa competência. Está lá, o artigo 40, inciso 4º. Expedir diploma aos eleitos para os cargos municipais. Falou que é prefeito, então é junta. Mas aí tem mais de uma junta. Qual junta que vai ser? A que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo. Tranquilo, né? Então, letra D, tá? Artigo 40, né? O inciso 4º, nós já falamos. E aí, qual a junta que vai expedir o diploma é aquela que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, tá? 11. Mais antigo quer dizer que é mais velho? Não, tá? Esse critério de antiguidade é antiguidade no cargo, ok? E não de idade. Senão estaria escrito o juiz eleitoral mais velho. Não, é o mais antigo no cargo. 11. A competência para processar e julgar originalmente os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, nós já lemos isso, cometidos pelos juízes do TSE, só que agora falou de membros do TSE, poxa, o cara já são a nata dos órgãos da Justiça Eleitoral. Aí eles cometem lá crime eleitoral e comum que lhe forem conexos. Quem que vai julgar esses caras? Tem que ser um órgão superior. Então, vai ser o STF, tá? Lembrando que o STF não compõe os órgãos da Justiça Eleitoral, artigo 118 da Constituição Federal. Mas, nesse caso de cometimento de crime pelos membros do TSE, que é o órgão máximo superior da Justiça Eleitoral, quem vai julgá-los? O STF, tá? Então, artigo 102, inciso 1º, letra C, da Constituição Federal, tá? Vamos dar uma olhadinha lá? Tô querendo fazer um bem short, mas vamos ler esse aqui que eu acho que é interessante. 102, inciso 1º, compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originalmente. Letra C. As infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, né, com essas ressalvas aí, os membros de tribunais superiores, tá? Os do Tribunal de Contas da União, os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ok? 12. Com base no Código Eleitoral e suas atualizações, não compete ao juiz eleitoral. Onde que estão as competências do juiz eleitoral? Artigo 35. Tem que estar com isso na cabeça. Então, não é competência decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não seja atribuída privativamente à instância superior. Sim, é o que seria, digamos, uma competência residual. Não é competência do TSE e nem do TRE, então é do juiz eleitoral, tá? Cadê isso aqui? Inciso 3º, nós já lemos isso aí. Atribuída, que não esteja atribuída privativamente à instância superior, tá? Então, é uma competência meio que residual. C, vamos pular B. Tomar conhecimento das reclamações que lhe foram feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo a termo e determinando as providências que cada caso exigir. Correto. Inciso
5º do artigo 35. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados por dispensas do alistamento um certificado que os isente das sanções legais. Ok. Competência do juiz, inciso 18. Agora, olha a B. Você não lembra das competências do juiz? Tudo bem, mas olha a B. Diplomar os eleitos de cargos municipais. Essa você é obrigado a saber que é de junta. Isso aqui é competência de junta eleitoral. Se você não sabia antes, até agora você já tem que saber. Porque nós já falamos isso acho que umas 5 vezes. Tá? Tranquilo. Beleza? Então, 12B. Competência da junta. 13. Sobre a justiça eleitoral, é correto afirmar que exerce exclusivamente função jurisdicional. Errado. Esse exclusivamente aí corta. Pensa que quem que organiza as eleições? Justiça eleitoral. Então, ela tem uma função executiva. Pensa que a justiça, o TSE, ele tem as suas resoluções. Então, ele também tem uma competência normativa. Né? E, além de tudo, tanto o TSE quanto o TRE tem uma competência consultiva, né? Que os partidos podem lá consultar o TSE sobre uma hipótese, um caso não concreto, né? Em abstrato. Me tira uma dúvida. E se caso acontecer disso, isso, como que acontece? Aí o TSE responde, tá? Isso aí depois não vai ser tema de um shot aí. Então, exerce exclusivamente função jurisdicional? Não. Também tem a função, anota aí, executiva, normativa e consultiva. Tá? Então, são 4 funções: jurisdicional, executiva, normativa e consultiva. B. A atividade consultiva é peculiar e própria da Justiça Eleitoral, respondendo às consultas sobre casos concretos e prevenindo conflitos. Eu achei que era um outro shot, não é nesse mesmo, na próxima alternativa. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Primeiro, artigo 23, inciso 12. Olha lá. Compete ainda privativamente ao Tribunal Superior, né, Eleitoral. 12. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese. Ou seja, não se trata de caso concreto, é uma hipótese, tá? Por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Então, a autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político pode chegar no TSE e perguntar, fazer uma pergunta, uma consulta sobre matéria eleitoral de algo em tese, de uma hipótese, tá? E se caso acontecer isso, eu fiquei na dúvida se isso vier a acontecer no futuro, ok? Então, por que a B está errada? Que não é caso concreto. Se for caso concreto, aí já é processo, não tem que ver. Agora, tá? Agora, olha o TRE. Isso aqui é interessante você fazer o paralelo, porque o TSE, a competência dele é por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político. Agora, olha o TRE. Artigo 30, inciso 8. Cadê? Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Então, tem que tomar cuidado. Os dois respondem, né, sobre matéria eleitoral, consultas. Eles respondem consultas sobre matéria eleitoral. Só que um é para um determinado grupo de pessoas e o outro para outro determinado grupo. Então, pode tentar confundir TRE com TSE. TRE é autoridade pública ou partido político. Agora, já TSE é algo federal, uma autoridade federal ali, ou órgão nacional de partido político, tá? Então, a B está errada porque não é caso concreto, é em tese. C. A resposta à consulta, então, está pedindo, né? Vamos lá, competência. Não.
A resposta à consulta por ter caráter normativo sujeita-se à ação direta de inconstitucionalidade. Nossa, a resposta à consulta por ter caráter consultivo, é uma consulta. Não tem nada a ver. Sujeita-se à ação direta de inconstitucionalidade. Claro que não, porque é uma resposta a uma hipótese, uma tese. Não fica vinculado. Aquilo ali que o TSE responde não vai virar uma lei, não vai virar uma resolução, tá? Então, não tem nada a ver. Além de ser caráter consultivo, não se sujeita à ação direta de inconstitucionalidade. E a D, que é a nossa resposta. O Procurador-Geral Eleitoral, que possui atribuição para exercício das funções eleitorais nas causas de competência do TSE, é o Procurador-Geral da República. Certíssimo, tá? É só você pensar naquele paralelo. TSE, Procurador-Geral da República. TRE, Procurador Regional. Juiz eleitoral, promotor. Então, é esse paralelo que você tem que fazer. Corretíssimo. É simetria, digamos assim, né? Então, letra D correta, é a resposta. 14. Compete aos TREs expedir títulos eleitorais. Quando você foi tirar seu título, você foi lá no Tribunal Regional Eleitoral buscar? Não, né? Você foi lá no cartório da sua cidade, onde fica o juiz. Então, não. Competência do juiz. Artigo 35, inciso 9. Processar e julgar originalmente o registro e cancelamento de registro de candidatura a membros da Assembleia Legislativa. Nós já lemos isso aqui. Correto. Artigo 29, inciso 1, letra A. Tá? É competência do TRE. C. Determinar a inscrição de eleitor. Vou ler os 3 aqui, de uma vez. Determinar a inscrição de eleitores, conceder transferência de eleitor, determinar a exclusão de eleitores. É tudo juiz eleitoral. Nós acabamos de ver isso aqui. Artigo 35, inciso 8 e 9. Tá? Na sequência aí, ó. 15 para fechar. A respeito da competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, considere. Esses assim eu acho bem legal, com esses vários itens aí para analisar. Vamos lá, então. 1. Compete ao TSE, dentre outras atribuições, processar e julgar originalmente o registro de partidos políticos. 2. Compete aos tribunais regionais eleitorais, dentre outras atribuições, processar e julgar originalmente o registro de candidatos a membros do Congresso Nacional. 3. Compete aos juízes eleitorais dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais. Está correto. Olha, A1, se vai processar e julgar originalmente registro de partido político, ele é o quê? Nacional. Então, quem que vai fazer isso? É o TSE, tá? Artigo 22, inciso 1º, letra A do Código Eleitoral. É competência do TSE, sim. 1, correto. Aí você já eliminou a C e a E. 2. Processar e julgar originalmente registro de candidatos da Assembleia, de candidatos a membros do Congresso Nacional, que é quem? Senador e deputado federal. Lembra quem que é? Não pode ter dúvida, não pode vacilar. É TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Compete aos tribunais regionais? Sim. Então, a 2 está correta também. Artigo 29, inciso 1, letra A. Beleza? Aí você já tem a sua resposta. Já sabe que a 3 está errada. Vamos lá, onde que está errado? Compete aos juízes dividir respectiva circunscrição em zona. Já falamos isso. Tem que tomar cuidado. Tem que fazer o paralelo. Isso aí é competência do TRE. O TRE é artigo 30, inciso 9. Olha lá, ó, TRE, dividir respectiva circunscrição em zonas eleitorais. Juiz, artigo 35, 10. Dividir a zona em sessões eleitorais. Pensa que você vai chegar dentro da escola e vai ter as sessões lá. Essas menores é juiz. Agora, a maior zona lá, ó, dividir a circunscrição, ou seja, vários municípios ou municípios em zonas. Pensa que a zona é grandona, né? A minha é 040, ela é enorme, tá? Então, é TRE, tá? Por quê? Por que é TRE? Porque pode sair do município, abranger mais de um município. Então, tem que ser uma coisa mais estadual ali, ó, que vai comandar o estado. TRE,
tá? Então, 15, letra A. Beleza, fechamos o nosso 9º simulado de direito eleitoral. Ainda nós estamos com muitos simulados acumulados, tem um tanto para fazer. Vou tentar acelerar o máximo e eu tô com outros shots, né, de esquema para fazer também, já tá até preparado. Vou ver se amanhã a gente grava alguns e vamos que vamos, né? O mês só tá começando. Um abraço e até mais.